Acaba de sair. Palmeiras sonda novo meio-campista para atuar em 2026. Meio-campista que joga como 10 e também pode jogar pelas pontas. Então você já sabe, né? O professor Abel Ferreira adora esse tipo de jogador. Já compartilho com vocês quem é esse atleta. Palmeiras ganha concorrência por Guido Rodrigues. Nada mais, nada menos que a Juventus quer este jogador campeão do mundo pela Argentina. Porém, como coloquei para vocês no título do vídeo, o Palmeiras tem um trunfo que pode facilitar uma eventual negociação. E quem deve ser o zagueiro do Palmeiras? Mais um jogador conhecido do Campeonato Brasileiro. Confesso para vocês que me agrada também. Veio para a mira do Palmeiras e tem gente falando que também é prioridade caso não dê certo com o zagueiro Nino. E nesse vídeo também tem boas notícias. Breno Lopes sendo vendido e rendendo uma grana aos cofres do Palmeiras. E também tem o Caio Paulista sendo emprestado. E tem torcedor soltando fogos, não de ano novo, mas pelo empréstimo do Caio Paulista. Tudo isso nós vamos resenhar agora neste vídeo de véspera de ano novo aqui no seu canal Notícias Meu Verdão. Mas antes de começar, você já sabe, verifica a sua inscrição no canal e o seu like, isso aí é muito importante, beleza? Sem mais delongas, é lógico que eu tô sendo mais breve aqui pra gente já ir direto ao assunto, já entregar conteúdo pra vocês. Vamos começar falando do Breno Lopes, velho conhecido do Palmeiras aí, né? Campeão da Libertadores, com gol aí, tá marcado na história do Palmeiras, que agora está arrumando para o Coritiba, que efetivou a sua contratação. Breno, 29 anos, que vinha defendendo aí o Fortaleza em uma negociação avaliada de 15 milhões de reais, que é uma das saídas bem relevantes aí do futebol brasileiro nesta janela. A negociação palestrina envolve diretamente 3 clubes, e um deles é o Palmeiras, que detinha 50% do passe do jogador, que vai ter os seus cofres preenchidos nessa transação com 7,5 milhões de reais, enquanto o Fortaleza, que detinha a outra metade do Breno Lopes, vai embolsar o valor restante. Breno vinha aí de 2 temporadas no clube cearense e chega ao Couto Pereira aí como uma peça importante no novo projeto alviverde na elite nacional. Em 2025, os números do Breno Lopes foram bons até pelo Fortaleza. Ele disputou 52 partidas, marcou 10 gols e distribuiu 7 assistências, sendo presente constante no ataque do Leão da Pici. Quero saber o que vocês acham disso tudo. Posta aqui nos comentários. Palmeiras ganhando uma graninha aí com o Breno Lopes é legal, né? Não é aquela grana que vai mudar o patamar do Palmeiras, mas sempre que vem pra somar é muito bom pra gente. E seguindo aqui também vamos falar de uma outra boa notícia. Essa aqui, o torcedor do Palmeiras vai dar pulo de alegria. O Grêmio palestrino negocia o empréstimo do lateral esquerdo Caio Paulista. E já tem gente dizendo que isso está certo. Mas a última informação que eu vi é que ainda essa negociação de empréstimo ainda está sendo conversada. O atleta atuou na última temporada, vocês vão lembrar, pelo Atlético Mineiro, em negociação envolvendo o zagueiro Bruno Fux, que recentemente o Palmeiras anunciou que comprou o atleta. A informação foi publicada e é isso que eu achei estranho, né? Pelo jornalista Vene Casagrande. Vene Casagrande, ele atua no Rio de Janeiro e ele tem, né, o seu hall de informações focadas nos times do Rio. Mas foi ele que soltou essa história de que o Atlético Mineiro estava passando o Caio Paulista por empréstimo. Quer dizer, o Atlético Mineiro não, o Palmeiras, né? Emprestando o Caio Paulista. E aí tem gente soltando fogos, não de ano novo, mas pela saída do Caio Paulista. Eu sei muito bem que você está comemorando aí do outro lado esse empréstimo do jogador. Ele foi contratado, vocês lembram aí, pelo Palmeiras em 2024 e não se firmou com a nossa camisa, né? Pelo Verdão foram 41 jogos que ele participou e tem 3 assistências anotadas vestindo a camisa do Verdão. Então tá aí mais uma notícia importante para o Palmeiras. Caio Paulista não faz parte dos planos. Parece que o Luiz Castro viu alguma coisa no Caio Paulista, dizendo que é aquele jogador que pode somar
para o projeto do Grêmio para 2025. Eu não sei não, viu? Eu queria perguntar para os meus amigos gremistas aqui se eles estão felizes com essa contratação aí do Caio Paulista. Tem gente falando que ainda está em fase de negociação, mas tem outros dizendo que está certo. Acredito que esse negócio deve se desenrolar nos próximos dias. Mas Caio Paulista não joga no Palmeiras em 2026, isso é uma certeza, tá bom? Quero saber o que você acha dessa informação. Posta aqui nos comentários. E eu lembrei de uma coisa, é isso que dá, né? Palmeiras fazendo contrato longos com esses jogadores, tem 5 anos de contrato com o Caio Paulista, gente. E o Palmeiras não quer o Caio Paulista, né? Então a gente vai ter que aguentar esse cara aqui por mais 3 anos, né? Porque já se passaram 2, tem mais 3 anos de contrato com o Palmeiras e o Palmeiras só vai ficar emprestando. Gastou um dinheiro no cara e não tá utilizando. É gestão Leila Pereira, né? Desculpa aí a alfinetada, mas a gente tem que falar essas coisas. E vamos lá, vamos falar dos assuntos agora mais relevantes aí. Mercado da bola pegando fogo no Palmeiras. Quem dera se fosse pegando fogo, a gente anunciando aqui vários jogadores chegando, né? Mas infelizmente o Palmeiras ainda tá na fase da sondagem. E aí a torcida do Palmeiras fica maluca com isso, porque o Palmeiras só sonda. Eu vejo direto nos comentários, o Palmeiras só fica de olho, só sondando, não contrata ninguém. Calma, gente, calma. O Marlon Freitas tá chegando. Eu sei que não é a contratação dos sonhos, tem muita gente duvidando, né, porque poucas pessoas estão falando desse assunto, alguns falando que podia melar, que o cara lá, o empresário dele barrou algumas coisas. Calma, né? A informação que tem o Palmeiras aguarda ele para fazer exames médicos e assinar o contrato. E a mais recente é de que o próprio Marlon Freitas abriu mão do dinheiro que ele teria a receber, uma coisa assim, né? Fiquem em paz, o Marlon Freitas vai ser jogador do Palmeiras. 99,9% de certeza. 100% é só quando ele assinar o contrato, obviamente, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar de zagueiros. Fala-se muito que a prioridade do Palmeiras é o zagueiro Nino, que hoje está no Zenit da Rússia. Falamos ontem que o Palmeiras chegou a oficializar uma proposta ao Zenit e o Zenit recusou. Facincani soltou no último vídeo dele no canal de que a proposta do Palmeiras foi de 8 milhões de euros. É aquilo que a gente fala, o Zenit pede 10, a gente chega com 8, os caras fecham a porta, não negocia. É um clube difícil entre aspas, né? Porque é o seguinte, os caras colocam o preço no jogador, tem que pagar o preço que eles querem. Se não pagar, não tem negócio. O Palmeiras ficou, conforme falamos no vídeo de ontem, de fazer uma nova proposta ao Zenit. Essa é a prioridade do Palmeiras. Porém, de acordo com informações do Jorge Nicola, o Palmeiras tem um plano B caso não dê certo com o Nino. O Joaquim, lembra desse cara aí? Teve atuação pelo Santos, e aí muita gente vai dar aquela cornetada, mas eu já adianto pra vocês, o Joaquim, quando ele atuou pelo Santos, foi uma temporada muito boa do zagueiro e ele chamou muita atenção no Campeonato Brasileiro. Confesso pra vocês que é um nome que me agrada também, viu? Se não der certo com o Nino, eu acho que o Palmeiras devia ir atrás do Joaquim, que hoje atua pelo Tigres do México, e ele soma passagens, né? Pelo Santos, conforme já falei pra vocês, e pelo Cuiabá. Os dois, tanto o Nino quanto o Joaquim, segundo o Nicola, são as prioridades do Palmeiras. E calma, gente, antes de cornetar o Nicola, pelo amor de Deus, eu sei que tem uma parte da torcida do Palmeiras aí que não gosta do Jorge Nicola, mas calma, não é só o Nicola que tá falando isso. O Facincani também soltou essa, né? Num vídeo que ele falou de zagueiros que poderiam vir ao Palmeiras, ele soltou essa do Joaquim também, tá? Então não é só o Nicola que tá falando essa história. O zagueiro ex do Santos, né, tem contrato com o Tigres, é bom a gente saber disso, até o meio de 2027 e é avaliado em 6 milhões de euros, o que daria aí aos cofres do Palmeiras 38 milhões na cotação atual. Porém, o time do México estaria, segundo o Nicola, pedindo 12 milhões de euros pelo jogador, o que torna a negociação um pouco mais complicada e transformando o Nino ainda numa eventual contratação mais barata, né? Porque o Zenit quer 10 milhões de euros. O Palmeiras está nessa, procurando um zagueiro. Eu lembro de ver um vídeo do Facincani de falar do Alexander Barbosa, que está no Botafogo, também é outro jogador que me agradaria. O John Textor tá mexendo as cadeiras lá no Botafogo, tá precisando pagar algumas contas, tá desmontando alguma parte do time lá dele. E eu acho que o Alexander Barbosa seria também uma boa opção, né? Isso daí quem soltou foi o Facincani e eu fiquei pensativo, realmente, eu acho que era um zagueiro também interessante. Porém, os alvos do Palmeiras é o Nino, prioritariamente, e se não der, o plano B, pelo que eu entendi nos bastidores, é o Joaquim
ex-jogador do Santos. Quero saber o que vocês acham disso tudo, se vocês acham que o Joaquim seria uma boa pedida pro Palmeiras ou vocês preferem o Nino. Deixando muito claro, eu prefiro o Nino. Para mim, o Nino foi muito mais efetivo, o Nino foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, sendo protagonista. O Joaquim, se não me falha a memória, não ganhou nada pelo Santos, fazendo uma média com o atleta. Ele foi, sim, de fato, muito importante na campanha do Santos, tá? Chama muita atenção, não à toa, o Santos acabou vendendo ele pro time do México, beleza? Posta aqui nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês a respeito da zaga do Palmeiras. E fica incógnita, né? Quem vai ser o parceiro do Gustavo Gomes e vai rivalizar ali com o Bruno Fux? Mikael ainda tá, mas não tá nos planos do Palmeiras, mas ainda fica, né? Não chegou proposta, tem gente falando que já tá negociando aí com o time da MLS, mas até o momento a gente não tem nada de concreto, tá? A respeito do Mikael. Quero saber muito o que vocês pensam sobre o assunto. E vamos lá, Palestrino, ó, falamos ontem que o Palmeiras estava atrás desse atleta aqui, que hoje ele está no West Ham, mas aqui ele está vestindo a camisa do Betis, no qual eu acredito que foi o auge da carreira dele, foi jogando no time espanhol. E o Palmeiras tá de olho no Guido Rodrigues. Repercutimos essa informação ontem aqui no canal, né? Informação exclusiva, dando os devidos créditos ao Flávio Latifi do Wall Sports. E olha só a novidade que surgiu nos bastidores. Segundo informações reveladas pelo jornalista italiano, não conheço, tá? Gianluca Di Marzio, a equipe de Turim avalia a chegada do argentino na velha senhora, ou seja, na Juventus. O Palmeiras deve ter concorrência com este gigante italiano, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. Não conheço o cara, mas também vocês sabem que eu assisto muitos vídeos aqui do Facincani, ele é um dos jornalistas que eu acompanho, de vários que falam de Palmeiras, e ele fala que esse cara, repetindo, Gianluca Di Marzio, é um cara especialista em negociações de mercado lá na Itália. Então o cara tem know-how para falar de negociações no que se refere a clubes italianos. E ele soltou essa daí, de que a Juventus está atrás neste cara que o Palmeiras andou sondando, o Guido Rodrigues. Aos 31 anos, para quem perdeu o vídeo de ontem, Guido Rodrigues vive aí seus últimos meses de contrato com o clube inglês West Ham e já poderá assinar um pré-acordo gratuito com qualquer equipe a partir da próxima temporada. Campeão do mundo com a seleção argentina, o volante perdeu espaço na Premier League e entrou em campo em apenas 6 oportunidades nessa atual temporada dos ingleses. Ainda de acordo com o jornalista italiano Di Marzio, a ideia da Juventus é contratar Guido Rodrigues por empréstimo até junho de 2026. Exatamente o período em que se encerra o vínculo dele com o West Ham. E aqui que tá o trunfo do Palmeiras que eu coloquei no título do vídeo. O movimento seria estratégico da Juventus, permitindo que o clube otimize o seu orçamento pensando na próxima temporada, ou seja, a temporada 26-27. A prioridade da diretoria da Juventus é manter margem financeira para tentar, em junho, uma investida por Sandro Tonali, que hoje joga no Newcastle e também faz a mesma posição que o Guido Rodrigues. O time vê o argentino aqui, né, a Juventus, como uma solução provisória para o meio-campo e não como um reforço pensando no longo prazo do projeto esportivo. Então, eu não sei se a Juventus consegue convencer o Guido Rodrigues a ir atuar na Itália, já que o plano A da Juventus é o tal do Sandro Tonali, atualmente no Newcastle. E caso ele acerte esse empréstimo de 6 meses com a velha senhora, ele vai atuar, né, pelo menos esses 6 meses, e depois a ideia é que ele perca sua posição para o Sandro Tonali. E aí entra o Palmeiras na jogada. Eu acredito que o Palmeiras teria um poder de convencimento maior para trazer o atleta para cá, já que, caso ele venha para cá, ele seria titular absoluto e protagonista do Palmeiras. Tendo Copa do Mundo este ano, você acha que o cara não quer ser protagonista? Então, eu acredito que o Palmeiras tem um poder muito grande de barganha para dar um segundo chapéu na Juventus, porque o primeiro foi lá pelo Felipe Anderson. Agora, o segundo chapéu poderia ser
pelo Guido Rodrigues. Lembrando que o Palmeiras fez apenas uma sondagem, segundo o Flávio Latifi, pelo atleta e não tem ainda nenhum tipo de proposta na mesa. O West Ham, como falei neste vídeo que está aqui, negocia o jogador por valores aí que são bem acessíveis na minha opinião, tá? Então tá aqui uma baita oportunidade de mercado. Eu não sei o que o Palmeiras tá pensando ainda, tá? Se informação do Flávio Latifi, o Palmeiras foi atrás, sondou o jogador. Sinceramente, eu acho que já era para ter colocado uma proposta na mesa. O que vocês acham disso? Posta aqui nos comentários. É aquela coisa, né, velho? A diretoria do Palmeiras é morosa pra caramba pra fazer negociação. O Guido Rodrigues está apenas na sondagem, como a torcida do Palmeiras adora quando a gente fala essa palavra. Só sonda jogadores. Mas é difícil trazer, né? Essa é a parte complicada. E ó, conforme vocês viram aí no título, é verídico, saiu agorinha no nosso palestra, já dando os devidos créditos, tá bom? O meia argentino Martín Ojeda, que atua pelo Orlando City, recebeu uma sondagem do Verdão nas últimas semanas. A diretoria de futebol do Palmeiras procurou informações com os representantes do atleta de 27 anos, esse camarada que está na sua tela. Novamente, informação exclusiva do portal Nosso Palestra. O jogador é canhoto, tem passagens por Racing, Huracan e Godoy Cruz. Nessa temporada, Ojeda atuou. Os números dele são interessantes, hein? 42 partidas, 20 gols marcados e 14 assistências. São 34 participações em gol do Martín Ojeda, lógico, jogando pelo Orlando City, que é o que desanima a maioria da torcida do Palmeiras. E me parece que o atleta está jogando na MLS desde 2023. Sabe jogar também como ponta. Podia fazer aquela função que o Gustavo Scarpa fazia um tempo atrás no Palmeiras. Pode jogar de 10, nato, ou pode jogar também pelas beiradas do campo. O que, cara, agrada demais o português Abel Ferreira, vocês estão ligados. Ele adora esses jogadores polivalentes. E tá com uma cara, tá cheirando o jogador que o Palmeiras contrata, hein? É o típico jogador que o Palmeiras gosta de contratar. Tem números bons, só que na MLS, né? Você sabe que... Enfim, até o Saci Pererê joga na MLS, não, desculpa o exagero, mas é que eu tô desanimado, né, com jogadores que vêm da MLS. Conta comigo aí, Facundo Torres veio da MLS, não deu certo. O Palmeiras não tem sorte com esses jogadores. O Mikael veio da MLS, não deu certo. O camarada lá, ano passado, foi revendido, né, pra MLS, se não me falha a memória, o tal do Atuesta. Veio para o Palmeiras, também não deu certo. E agora a gente tá de olho em outro jogador da MLS. O que eu quero dizer? Pô, os jogadores que atuam por lá não podem atuar bem aqui no Brasil? Não é isso que eu quero dizer, tá? Porque o Botafogo fez uma contratação há uns 2 anos atrás, que é de um cara muito conhecido aí, que jogou também pela seleção argentina, que é o tal do Thiago Almada. Foi um puta jogador atuando pelo Botafogo, e mal ele ficou por aqui, o Botafogo já perdeu o atleta para a Europa. Porém, o Botafogo acertou, o Palmeiras não. Todos que o Palmeiras arriscou em trazer da MLS, não me falha a memória, até o Jailson veio da MLS. Se não me falha a memória, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui nos comentários. Foi outro também que não deu certo por aqui. E agora me vem essa, o nosso palestra solta, que o Palmeiras andou sondando, aquela famosa sondagem, no tal de Martín Ojeda. Repito, meio-campista que sabe fazer as beiradas do campo também. É o típico jogador aqui que, rapaz, eu não ficaria surpreso se nas próximas horas aí o Palmeiras anunciar esse cara pra jogar, tá bom? Cara, eu não acompanho a trajetória do atleta, eu não assisto os jogos que são feitos na MLS, por isso que eu não tenho bagagem pra falar do atleta. Só que se a gente se basear por esses números, cara, 20 gols marcados e 14 assistências, o cara tá jogando muito por lá. O que não significa que jogaria muito por aqui. Mas os números dele realmente chamam a atenção. Números também não estão sendo muito parâmetro, né? Porque o Mikael a gente trouxe e ele foi eleito o melhor zagueiro da MLS. Aí chegou por aqui, né? Não jogou absolutamente nada, deixou a torcida maluca com as atuações que ele teve quando teve a oportunidade, né? Então tá aí, fresquinha pra vocês, informação do nosso palestra, Martín Ojeda. Você conhece o jogador? Você acha que ele seria importante e interessante para o Palmeiras? Os números são interessantes,
mas número ultimamente não tá querendo dizer nada, principalmente em jogadores que vêm da MLS. Quero saber muito a opinião de vocês. Postem aqui nos comentários. E ó, para finalizar, quero desejar para vocês um feliz ano novo a todos vocês, meus inscritos. Que a bênção do Papai do Céu não esteja somente nessa véspera, mas estejam sobre vocês durante todo esse ano de 2026. Esse é o último vídeo que eu posto no canal este ano, tá bom? A gente volta quando surgir mais informações do Palmeiras. Se você gostou do conteúdo, se inscreve e deixa o seu like, tá bom? A gente se vê, uma excelente virada de ano e avante palestra!